SI 2018. Esse modelo chega importado para o Brasil com motor 1.5 turbo com 208 cavalos, exclusivamente na versão com carroceria coupé. Vocês estão vendo que tem uma diferença aí em relação ao Touring, porque o Touring é 5 portas, esse aqui é carroceria coupé 2 portas, né? A traseira dele é bem diferenciada, muito esportiva. Você tem um elemento de iluminação interligando as duas lanternas. Ele vem com rodas de 18 polegadas. Essa cor dele é exclusiva. Aqui no Brasil ele é vendido, além dessa cor azul perolizada, tem ainda o vermelho, tem o branco perolizado e o preto perolizado. Então o carro realmente já vem de série, né? Em julho de 2018 o preço dele é de R$ 162.900. O motor é o mesmo do Touring, porém com um turbo com mais potência, com 1,4 de pressão. Então ele acaba tendo 208 cavalos, vem de série com o teto solar, os faróis de Full LED. Então você tem faróis de neblina de LED, os para-choques são diferenciados também, você tem uma grade dianteira em preto, enquanto que no Touring é cromado, né? Então tem uma série de características esportivas. Esse modelo, em relação ao modelo anterior, que era vendido aqui com motor 2.4 turbo, ele está um pouco mais curto, mas também está com uma altura em relação ao solo reduzida, né? E rodas de 18 polegadas, então um carro com uma pegada muito esportiva mesmo, né? Aí vocês estão vendo o interior. O painel tem basicamente o mesmo layout do Touring, porém ele vem assim com esses bancos que são bem esportivos, com uma pegada bem mais lateral, para realmente segurar o corpo enquanto você estiver fazendo curvas em alta velocidade. O volante é o mesmo, com revestimento em couro, mas tem uma decoração em vermelho. Então é um carro realmente com uma pegada bem esportiva. Você tem o acesso aqui para o banco traseiro um pouco limitado pelo fato de ser um carro com uma proposta mais esportiva. Bom, vocês estão vendo o painel aí, ele já vem com todos esses itens de série, uma central de informação e entretenimento com navegação e Apple CarPlay, Android Auto. O volante, ele tem algumas costuras em vermelho. Você tem uma decoração do painel também em vermelho. E uma novidade dessa versão é que ele tem o modo de condução. Então tem 2 modos de condução, Sport e normal, né? Câmbio manual de 6 marchas, freio eletrônico. Então um carro realmente bem interessante. O Civic SI, partida por botão Start, sensor presencial, ele tem piloto automático, enfim, uma série de recursos, teto solar, que compõe essa pegada esportiva do Civic, né? Vamos dar uma olhada aqui no porta-malas do Civic SI. Apesar de ser um carro esportivo, coupé, tem um porta-malas bem interessante, com cerca de 500 litros de capacidade volumétrica, muito parecido com o do sedã, né? E ele tem como detalhe esse aerofólio traseiro aí, que dá essa caracterização bem esportiva para ele, né? Ele tem esse sistema que é o Lane Watch, então é uma função exclusiva da Honda, né? Então é isso, pessoal. Agora vamos dar uma olhada como é que é o comportamento dinâmico aí do Civic SI. Não, né? Bom, pessoal, então aqui é o Honda Civic SI. Estamos testando ele aqui na rodovia BR
060 que liga Brasília a Goiânia. E a versão coupé, né? Vocês viram os dados externos aí, dados de consumo. Esse carro aqui ele vem para o Brasil em versão única. O preço agora em julho de 2018 está em R$ 162.900. Teve um aumentozinho em relação ao preço de lançamento, né? Ele vem sempre com esse motor. O motor é o mesmo 1.5 turbo do Touring, porém com transmissão manual de 6 marchas. E ele tem uma potência a mais. O turbo tem uma pressão de 1,4 bar, enquanto que no Touring é 1.1 ou 1.0. Então ele tem mais potência. Esse aqui, enquanto o Touring tem 173 cavalos, esse aqui tem 208. E o torque também aumenta. Esse aqui vai para 26,5 kgfm. Então já vem completo de série. Ele tem alguns detalhes adicionais. Ele tem um sistema de ajuste de modo de condução, porque ele tem amortecedores adaptativos. E você percebe mesmo quando você faz a troca de amortecedor, quando você troca aqui o modo de condução, ele realmente, você sente que o carro fica mais responsivo. Quando você coloca aqui no modo Sport, o acelerador te coloca uma resposta muito mais rápida, a direção fica mais pesada. Então, e os amortecedores ficam mais duros, porque esses amortecedores são amortecedores adaptativos, então eles ficam com um curso menor quando você coloca em Sport. Então fica bem legal para quem gosta de uma tocada esportiva, principalmente em estrada assim. Ele fica bem interessante. E quem, por exemplo, para uso em cidade normal, você pode usar o modo normal, e aí ele torna a suspensão um pouco mais suave, um pouco mais agradável, a direção mais leve, né? Então o Civic SI, um dos aspectos interessantes é os bancos, né? Vocês viram na apresentação que a gente fez, ele tem bancos esportivos, então ele tem uma pegada lateral aqui fantástica. Então quando você está em curvas muito pesadas, se você faz uma tomada de curva um pouco mais nervosa, você percebe que o banco é preparado exatamente para te segurar, né? Então é um carro realmente com muita esportividade. A direção, outra coisa que me chamou a atenção é a direção com desmultiplicação variável. Então, à medida que ela vai chegando no centro, ela é mais leve. Aliás, à medida que ela vai chegando no centro, ela é mais, a relação fica mais curta, mais direta. E à medida que você está nas extremidades, ela fica mais leve. Então, sabe, quando você está assim em estrada, ele tem uma estabilidade direcional fantástica por conta desse sistema com dupla cremalheira de direção, né? É um carro realmente muito show. É um modelo que ele tem como principal objetivo oferecer tanto uma possibilidade de você poder usar o carro em um track day, por exemplo, de final de semana. É um carro preparado para isso, com câmbio manual, uma performance espetacular, mas ao mesmo tempo, durante o dia a dia, você pode usar o carro tranquilamente, coloca no modo normal e ele vai te dar essa possibilidade com uma suspensão um pouco mais macia e uma direção mais leve. Então você pode usar ele tanto durante a semana quanto que durante o final de semana. Em relação a itens e equipamentos, pô, não tem o que falar. É um carro completo, vem com uma central de informação e entretenimento, com um sistema de navegação integrado, vem com Apple CarPlay, Android Auto, um sistema de som com 450 watts. Lembrando que em relação ao modelo anterior, a gente tinha até 2016 tinha o Civic SI, o modelo anterior, que tinha um motor 2.4 aspirado, né? Esse aqui então é um motor 1.5 turbo, e ele tem ele ficou um pouco mais, o entre-eixos um pouco maior, né? 2,7, mas em termos de comprimento total ele ficou um pouco mais curto e ao mesmo tempo um pouco menos de balanço. E ele está com uma altura em relação ao solo um pouco reduzida. Então, com isso, ele acabou ficando com uma
uma pegada mais esportiva em âmbito, assim, quando você vai pegar curvas, ele tá com uma proposta mais esportiva de direção também, até mesmo por conta dessa redução de altura em relação ao solo, em torno de 8 milímetros. Então um carro realmente com uma pegada esportiva. A Honda não coloca transmissão automática nesse tipo de carro, é sempre transmissão manual. O câmbio em relação ao modelo 2016 também ficou mais curto, o trambulador, um trambulador diferenciado. Então tá realmente espetacular o carro. Quem puder, não sei se é disponível como test drive, entendeu? Porque tem uma limitação, né? A Honda está trazendo 60 unidades ao longo do ano. O primeiro lote eles já venderam inteiro. Em Brasília foi vendido uma unidade e já tem encomendas. Então, assim, as cores, vocês viram essa cor azul perolizada, é espetacular, bonita. Tem uma cor vermelha. Ele é vendido também em duas outras cores. Uma é o branco perolizado e o preto perolizado. Acho que o branco perolizado deve ser um dos mais bonitos. Carroceria diferenciada, coupé, enfim, um carro muito legal. O Civic SI 2018. Não esgoelando, mas pedindo marcha. Mesmo em sexta, ó, você enfia o pé, ele vai embora. Uma elasticidade absurda, né? Que SI 2018 é a primeira geração do Civic SI com motor turbo, lembrando 1.5 VTEC turbo com 208 cavalos e 26,5 kgfm de torque, tração dianteira. Ele pesa 1.321 kg. Segundo a Honda, ele acelera de 0 a 100 em 7,2 segundos, chega a uma velocidade máxima de 238 km por hora. O consumo, segundo o Inmetro, é de 11,2 km por litro de gasolina em cidade e 13,7 em estrada. Vocês estão vendo o interior, o painel é muito similar, o layout, com o do Honda Civic Sportback, vendido no Brasil e fabricado no Brasil. Ele tem uma limitação de espaço traseiro, ele tem 4,5 metros de comprimento, a distância entre eixos é de 2,7, porém, como o teto é esse formato coupé, você acaba tendo uma limitação de espaço na traseira. Vocês podem ver aí o motor VTEC Turbo, mesmo do Touring, porém com mais pressão, e com isso ele consegue mais potência, né? Você tem um visual bem mais agressivo, com rodas de 18 polegadas, sistema Full LED na dianteira, e tem um porta-malas que é um carro esportivo, né? Isso não é muito levado em consideração, porém ele tem um porta-malas com 334 litros. A gente falou aí no começo que era de 500, mas não. Na realidade é 334 litros, é um porta-malas e tem um step convencional. Então, um carro muito interessante, com uma pegada muito esportiva, principalmente pelo modo de condução, com os amortecedores adaptativos. Eles tornam o Civic um carro realmente muito plantado e muito indicado para uma pegada mais esportiva. É isso aí, Honda Civic SI 2018.